Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Recurso interposto por Ministério Público de Contas relacionado ao acúmulo de cargos de servidor é parcialmente provido. Outro processo diz respeito à revisão de penalidades aplicadas em representação interna envolvendo a Cinfra e uma empreiteira. Acórdão ligado a obras realizadas pela Prefeitura de Rondonópolis também é alvo de recurso. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas provê parcialmente recurso envolvendo um servidor da Secretaria de Saúde do Estado e a Prefeitura de Várzea Grande. Veja. O recurso foi interposto pelo Ministério Público de Contas para modificar o acórdão de uma representação de natureza interna julgada improcedente. Naquele momento, o Pleno entendeu que não havia acúmulo de cargo por parte de um servidor na época na Prefeitura de Várzea Grande e na Secretaria de Saúde do Estado. Segundo o relator do recurso, o conselheiro Walter Albano, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, o problema ocorreu porque houve um desacordo na equiparação da função de educador com a de professor, conforme a tese adotada pelo relator originário. Foi apontado ainda que o servidor não comprovou ter graduação voltada para o exercício do magistério, mas ainda na análise do recurso, foi verificado que, apesar dos dois vínculos terem existido, a situação irregular foi cessada e que a pasta adotou providências. A gestora da Prefeitura de Várzea Grande informou que, em sede de processo administrativo disciplinar, o servidor pediu a sua exoneração em 10 de junho de 2016. Por sua vez, o ex-secretário de Estado de Saúde informou que a atual gestão instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor, baseando-se nos fundamentos do recorrente. Mesmo diante disso, o Pleno entendeu que ocorreu a prestação de serviço por parte do servidor. Sendo assim, o conselheiro relator baseou-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheceu a procedência da representação interna, porém, sem multa ao servidor. Não foi comprovada a ausência de prestação de serviços em qualquer das secretarias. Desta forma, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, acolho as razões do recorrente tão somente para reconhecer a procedência da representação interna sem aplicar multa ao servidor. Tribunal de Contas dá provimento parcial a recurso interposto por ex-superintendente da Cinfra, mas penalidades aplicadas à construtora e ao fiscal de contrato relacionadas à obra na MT-100 são mantidas. Confira. Buscando reformar o acórdão que registrou irregularidades na execução de um contrato de pavimentação asfáltica da MT-100 no trecho entre Barra do Garças e Araguaiana, recursos foram interpostos pelo ex-superintendente da Cinfra, Carlos Vitor Alves Martins, pelo fiscal de contrato, Tércio Lacerda de Almeida, e pela empresa Trimec Construções e Terraplanagem Limitada. Naquele processo, foi determinada a restituição de pouco mais de R$ 1.600.000 aos cofres do Estado, em decorrência de pagamentos por obras e serviços não executados na pavimentação asfáltica da rodovia estadual. A empresa Trimec requereu a anulação da decisão com argumento de prejuízo ao devido processo legal, devido à ausência de oportunidade do contraditório na auditoria realizada em loco. Já o ex-superintendente da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística argumentou a tese de ausência de nexo de causalidade, enquanto o engenheiro fiscal alegou que teve o trabalho de fiscalização prejudicado em face da impossibilidade de estar presente em diversos canteiros. No caso do ex-superintendente da Cinfra, o conselheiro relator José Carlos Novelli, que teve o seu voto lido pelo conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, entendeu que o recurso deveria ser parcialmente provido e afastar a responsabilização do ex-gestor. Estou provendo parcialmente o recurso interposto pelo senhor Tércio Lacerda de Almeida, por não vislumbrar nexo de causalidade entre as irregularidades praticadas pelo fiscal do contrato com a sua atuação como superintendente da Cinfra.
Já em relação ao fiscal de contrato, o conselheiro relator não acolheu as justificativas e ponderou que a sobrecarga de trabalho alegada pelo recorrente não permitiria que o mesmo atestasse os serviços que não fossem efetivamente executados pela contratada. Sobre a Trimec, o relator lembrou que o engenheiro da empresa, responsável técnico pela obra, teria se recusado a acompanhar os trabalhos dos auditores do TCE e não respondeu aos chamados da Corte de Contas quando solicitado, o que teria resultado na aplicação das sanções. Pois tal convocação, embora não fosse necessária, foi realizada, uma vez que a empresa requereu nova vistoria, o que foi deferido e da qual foi notificada, mas no dia e hora agendado, seu representante não compareceu. Por isso, o conselheiro relator votou pelo improvimento desses dois recursos, mantendo inalteradas as penalidades anteriormente aplicadas de restituição de valores ao erário. Tribunal de Contas dá provimento parcial a 5 de 6 recursos que buscaram reverter decisão da Corte de Contas, que condenou ex-gestores e servidores da Prefeitura de Rondonópolis e uma empresa de pré-moldados. Entenda. Foram analisados pelo Pleno 6 recursos interpostos individualmente. Todos eles tiveram o objetivo de reverter as penalidades aplicadas na decisão proferida por acórdão, que julgou as contas anuais de gestão de obras e serviços de engenharia da Prefeitura de Rondonópolis, referentes ao exercício de 2012. Servidores e ex-servidores da Prefeitura, além dos sócios proprietários da empresa CIB Pré-Moldados, foram responsabilizados e multados à época, após constatada irregularidade em um contrato para a reforma de uma escola municipal. Isso porque apenas 67,60% dos serviços foram executados. Após análise das defesas apresentadas à Corte de Contas, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, proveu parcialmente 5 recursos, reduzindo as multas aplicadas aos recorrentes, por apresentarem documentos que comprovaram a execução dos trabalhos, referentes às falhas como a ausência de parecer jurídico na abertura do procedimento licitatório e a abertura da carta-convite para a contratação de obras. Sendo assim, a arquiteta responsável pela obra, que também era fiscal do contrato, recebeu multa de 6 UPFs. A outro fiscal de contrato do município, as multas foram reduzidas ao total de 96 UPFs. Ao presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rondonópolis, foi determinada a redução de multas de 66 para 44 UPFs. Ao prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, o valor das multas ficou no patamar mínimo estabelecido, totalizando 51 UPFs. Por fim, ao ex-prefeito Ananias Martins de Souza Filho, o valor total das multas foi reduzido para 156 UPFs. Já em relação ao pleito da empresa Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas Pré-Moldadas Limitada, o conselheiro concluiu pela manutenção das determinações impostas pelo acórdão, votando no sentido de negar provimento ao recurso interposto. Apenas um, pertinente ao inconformismo da empresa CIB Pré-Moldados, não teve razão meritória acolhida, em virtude da ausência de lastro probatório capaz de consubstanciar os seus fundamentos. Motivo porque meu entendimento foi pelo improvimento. E antes de encerrar, temos um recado a você. É que o Ministério Público de Contas lançou o edital de um processo seletivo para a contratação de assessor jurídico com remuneração de pouco mais de R$13 mil. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 27 deste mês, encaminhando o currículo em formato PDF para o e-mail gabi.getulio@tce.mt.gov.br. Poderão se inscrever os profissionais graduados em Direito com um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e que tenham capacitação e experiência na área pública. A relação dos candidatos selecionados será publicada no dia 28 no site do MPC, que é o www.mpc.mt.gov.br, onde também será possível encontrar mais informações sobre esse processo seletivo,
cujas provas objetiva e discursiva serão aplicadas na manhã do dia 28 de agosto na Escola Superior de Contas, em Cuiabá. Esse TCE Notícias fica por aqui. Não deixe também de acessar o portal do TCE para saber mais sobre as ações da Corte de Contas. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.